Eu quero continuar essa ministração falando a respeito da vida no Espírito. Nós aprendemos aqui, né, não somente na ministração passada, mas o Espírito Santo tem nos ensinado aqui, domingo após domingo, quarta após quarta, né, todos os dias, nas reuniões de oração. O Espírito tem nos ensinado a como viver a vida cristã, a como viver essa nova vida. E confesso, irmãos, que nós temos muito a aprender com o Espírito Santo a respeito disso. Nós não podemos considerar que agora nós nascemos de novo, agora eu tenho o Espírito Santo, eu recebi a Jesus, agora eu sou salvo e pronto, acabou. Agora eu não tenho que fazer mais nada. Você não pode viver assim. Porque você dorme com teu inimigo todos os dias. Tem um filme que é com esse título, não tem? Dormindo com o inimigo, uma coisa assim. Lembrei aqui. Mas eu acho que esse filme é nosso. Quem dorme com o inimigo somos nós. Porque literalmente, irmãos, nós não podemos ignorar que nascemos de novo, temos uma nova natureza, novinha em folha, somos a imagem de Jesus. Essa nova natureza é santa, essa nova natureza é pura. Eu sou uma nova pessoa, eu sou realmente igual a Jesus, na mesma natureza. Me entenda quando eu digo igual a Jesus. Eu tenho a mesma natureza dele. Porém, amados, eu ainda habito em um corpo carnal. Eu ainda tenho aqui também, habitando aqui, a minha velha natureza. E o que aconteceu conosco quando nós nascemos de novo? Quando nós recebemos a Jesus, quando nós cremos na palavra, está escrito que nós fomos gerados de uma semente incorruptível. Nesse momento, eu nasci. Ok? E diga para o teu irmão, eu nasci bebê. Eu não nasci adulto. Acontece no meu espírito da mesma maneira como aconteceu com o meu corpo. Eu não nasci com 30 anos. Eu não nasci com 5 anos. Eu nasci bebê. Amém? E também está escrito que nós nascemos e no espírito somos bebês quando nós nascemos. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro. Segura aí em Romanos. Só para vocês verem que isso aqui que eu estou dizendo é verdade. 1 Pedro, capítulo 2, está escrito assim: portanto, livrem-se de toda maldade. Livrem-se de toda maldade. Eu quero te dizer que existe uma maldade aí, ainda, que você precisa tratar com ela. Porque se você não tratar dela, ela vai te matar de novo. Eu quero te dizer que existe ainda aí, morando aí do teu lado, dormindo aí com você, grudadinha aí ainda com você, existe uma maldade que noite e dia só tem um objetivo: te matar. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós encontramos várias sombras a respeito disso. O Velho Testamento nos serve de sombra, amém? Quando você for ler o Velho Testamento, você precisa ler o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento aconteceu como sombra, como alegoria das realidades espirituais que temos hoje, amém? Está escrito que Caim matou Abel. Caim é a carne, Abel é o espírito. Está escrito que Saul perseguia Davi noite e dia para matar Davi. Saul é a carne, Davi é o espírito. Está escrito
que Ismael, ele perseguia, ele contendia com Isaac. Havia uma contenda entre Agar e Sara. Havia uma contenda ali, porque Isaac foi crescendo. E havia uma contenda entre Isaac e Ismael. Diga comigo, Ismael é a carne. Isaac é meu espírito. E quando é que Ismael foi embora? Quando Isaac cresceu. Isso fala do seu crescimento espiritual. Enquanto Isaac era bebezinho, Ismael foi ficando ali. Mas quando Isaac cresceu, peraí, não dá mais para Ismael ficar aqui. Então é por isso que aqui em 1 Pedro, vocês já abriram aí, né? Capítulo 2 diz assim: portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Cresçam. Ou seja, a palavra para mim como leite. E essa palavra, quando eu bebo esse leite, o que ela faz comigo? Eu cresço. E quando eu cresço, algo acontece. Diga para o teu irmão, Ismael vai embora. Porque Isaac não suporta Ismael e Ismael não suporta Isaac. Então eu quero nessa noite, irmãos, é rápido o recado que eu tenho aqui nessa noite, espero que seja. Mas o que eu quero dizer para você é só uma coisa. Não pense que aquela doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, salvo para sempre. Quem te disse isso? Mentiu. Você já ouviu isso? Alguém já ouviu essa doutrina? Não acredito nela, de maneira alguma. Abra sua Bíblia em Hebreus. Em primeiro lugar, irmãos, aqui está escrito em 1 Pedro assim, olha... está escrito aqui, nós acabamos de ler, para que por meio dele cresçam para a salvação. Não esqueça disso, que eu preciso crescer para a salvação. Hebreus capítulo 10 diz assim. Vamos ler a partir do verso 23 de Hebreus capítulo 10. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Segundo o costume de alguns dizem assim, não preciso congregar, não preciso ir na igreja, né? Quando alguém disser isso para você, não preciso ir na igreja, eu não preciso congregar, leia isso aqui para ele, marca aí bem na tua Bíblia, ó, Hebreus capítulo 10. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Diga para o teu irmão, eu preciso estar com você. Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vê que se aproxima aquele dia. Olha o verso 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente. Vou ler de novo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, eu quero pecar e vou pecar e quero ficar pecando. Eu decidi pecar. Eu não vou deixar. Eu quero esse pecado e vou ficar com ele. Eu não quero sair dele. Eu vou ficar nele. É isso que é. Deliberadamente continuar pecando. Olha o que acontece aqui. Depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Que fogo é esse, irmãos? Qual é o fogo que vai consumir os inimigos de Deus? Como que chama esse fogo? Digam bem alto, irmãos. Fogo do inferno. Então aqui está dizendo que para aquele que deliberadamente
mente continuar pecando, já não resta para ele mais sacrifício nenhum, a não ser o fogo do inferno. Ou seja, esse camarada aí, que já recebeu a verdade, já conhece a verdade, nasceu de novo, mas ele decide continuar pecando, ele decide brincar com o pecado, para esse aí, olha, a situação dele vai complicar. Porque o que você precisa entender, irmãos, é que quando nós nascemos de novo, nós voltamos para a condição do Éden. Hoje, nós estamos exatamente no mesmo lugar que Adão e Eva estavam. Adão e Eva estavam no Éden e diante deles tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E ali no Éden, eles tinham como decidir se eles comiam da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E infelizmente, eles deliberadamente, principalmente Adão, Eva foi enganada, mas Adão decidiu. A Bíblia diz que Eva comeu enganada, mas Adão não comeu enganada, Adão realmente decidiu comer. Então hoje, nós voltamos para aquele momento onde nós temos o livre-arbítrio. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que nós temos que viver a nossa vida cristã com temor e tremor. E nós precisamos temer a Deus. E precisamos, me entenda, recear a minha carne, a sua carne. Diga para o teu irmão, não brinca com a tua carne. Porque o pecado ainda reside naquela sua parte humana. O pecado ainda opera nos seus membros. Está escrito que o pecado opera. Vai comigo para Romanos. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 7, verso 22. No íntimo do meu ser, ou seja, em mim mesma, a minha parte espiritual, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Então, nós não podemos ignorar, irmãos, que a guerra, ela começou. Quando eu não conhecia Jesus, quando eu não tinha a nova natureza, quando eu ainda não havia nascido de novo, está escrito que eu era escrava do pecado. Está escrito que o pecado era o meu senhor. E o pecado desejava o adultério. Então o que eu fazia? Eu adulterava. O pecado em mim, ele desejava mentira. E eu mentia. O meu corpo, quando eu digo eu, estou dizendo o corpo. O corpo obedecia. Então hoje, irmãos, existem dois desejos aqui. Existe o desejo da glaiva espiritual. Eu desejo a vontade de Deus. Eu desejo a lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus. Mas existe uma pessoa aqui que tem outros desejos. E eu quero te dizer uma coisa, que você precisa aprender a conviver. Não vou dizer conviver, também conviver, mas você precisa aprender a lidar com isso. Muitos crentes não sabem lidar com os seus desejos carnais. Eu não quero nem dizer seu, quero retirar esse seu porque não é meu. Porque eu tenho prazer na lei de Deus. Mas a glaiva que nasceu da Neusa, que nasceu de Adão, ela ainda é escrava do pecado. Por isso que aqui está escrito assim, ó, eu vejo nos meus membros uma lei que guerreia contra a minha mente. Então você precisa entender que hoje a minha mente, irmãos, quem vai dominar ela?
A sua mente está esperando ser dominada por alguém. E existe uma guerra dentro de você para dominar a sua mente. Quem vai dominar? Quantos sentem essa batalha aí dia e noite? Levante a mão. E é uma guerra. E você não pode ignorar essa guerra. Não ignore essa guerra, porque senão a tua velha natureza te mata. Muitas vezes, irmãos, eu vejo os crentes, eles têm muito medo do diabo, alguns crentes. Não, acho que aqui não tanto. Mas a gente vê que muitas vezes, tem alguns crentes que têm um medo tão grande do diabo. Eles deveriam temer mais a sua velha natureza do que o diabo. Satanás não tem poder para matar o seu novo homem. Mas existe algo que pode matar você novamente. A mesma coisa que te matou, pode ainda te matar. A mesma coisa que matou Adão e Eva, pode te matar. Que é o pecado. Muitas vezes nós tememos, um certo, por exemplo, às vezes eu vejo assim, nós temos aquele temor e aquele cuidado do nosso corpo físico. Por exemplo, você toma qualquer coisa? Não. Ninguém é louco de tomar qualquer coisa. Qualquer comprimido que uma pessoa te entregar, você bebe? Não, claro que não. Por quê? Porque dependendo do que seja aquilo ali, poderá te matar. Poderá matar o seu corpo. E eu quero te dizer que você também tem que ter temor daquilo que você pratica. Porque dependendo daquilo que você praticar, isso pode matar você. E o tempo todo tem alguém aí com você querendo te matar. Da mesma maneira que Saul queria o tempo todo matar Davi. Tem um Saul aí querendo matar você o tempo todo. Diga para o teu irmão, cuidado. Porque o diabo, porque aquele demônio. Satanás está despojado. Satanás não tem mais armas. O que o diabo faz é enganar você, tentar enganar você como ele fez com Eva, para te levar ao pecado. Porque ele sabe que a única coisa que pode matar você, Hugo, é o pecado. Ele não pode mais. Ele sabe que a única coisa que pode levar você para o inferno é o pecado. Ele não pode mais. Então, amados, nós precisamos compreender a vida no Espírito. Nós precisamos compreender que eu sou uma nova pessoa e preciso matar uma outra pessoa aqui. Eu estou num processo onde eu tenho que matar a Gleiva. Eu procuro a Gleiva para matá-la dia e noite. Procure a Mila para matar. Diga para esse irmão do teu lado, diga o nome dele. Procure o Ricardo para matá-lo, por favor. Mate o Ricardo. Mate a Lúcia. Porque se você não matar ele, ele te mata. Diga para o teu irmão, não seja bonzinho não. Porque se você não matar essa natureza, ela te mata. Aqui em Romanos diz assim, capítulo 6, olha o que está escrito. Verso 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quem aqui está vivo, diga amém. Agora fala para o teu irmão, continua vivo, por favor. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o seu corpo. Irmãos, essa é a palavra-chave dessa ministração nessa noite. Não permitam
Essa palavra é a palavra-chave. Diga comigo, não posso permitir. Se aqui está escrito, irmãos, não permitam. Então significa que eu hoje, no momento em que eu estou com Deus, no lugar em que eu estou hoje, eu é que tenho o poder de permitir ou não permitir. Quando eu estava sem Jesus, eu não tinha esse poder. Quando eu não era nascida de novo, eu não tinha esse poder. O pecado dizia, faça isso, e eu fazia. Mas hoje, eu é que tenho poder. Eu agora tenho de volta o livre-arbítrio. Eu agora sou livre do pecado. Eu não sou mais escrava do pecado, mas eu posso, como Eva, decidir, como lemos lá em Hebreus, deliberadamente decidir voltar para o pecado. Eu posso fazer isso. Porque eu tenho algo chamado livre-arbítrio. Eu tenho algo chamado decisão. Fizeram um filme aí que mostra essa alegoria do pecado de maneira assim muito forte. É um filme mais antigo, chama do Anel. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Tem 1, 2, 3, né? Isso, Senhor dos Anéis. Quando vocês assistiram aquele filme? Ele é antigo. Mas aquele filme ilustra algo interessante. O anel é o pecado. Quem vê o filme aqui vai lembrar. O anel é o pecado. O Sméagol já era escravo do pecado. Ele não conseguia viver sem o anel. Já os demais, como é que chamava aqueles menininhos? Hobbits, né? Eles não eram escravos do anel, mas eles eram atraídos muitas vezes ao anel. Então, o que acontece hoje, irmãos, a Bíblia diz que nós passamos por tentação. Ou seja, o desejo, ele mora aqui. Diga comigo, o desejo está aqui. Você tem vontade de mentir? Tem. Existe aí na sua velha natureza o desejo da imoralidade? Existe ou não? Não, pastor, eu não. Mentira, existe sim, claro que existe. Evidentemente, existe. Está escrito isso. O mal reside aí. Só que, amado, diga para o teu irmão, aí também tem a decisão de obedecer ou não. Então, por isso aqui está escrito assim, não permitam. Ou seja, querido, seja firme com essa velha natureza, senão ela te mata. Seja firme. Decida, não permito. O pecado vem, o desejo vem. O desejo, muitas vezes, ele vem, principalmente, quando o teu espírito é criança. E aí, irmãos, a importância do desenvolvimento do seu ser espiritual. Como que você vai ganhar essa guerra? Isso é escrito que quando o herdeiro é criança, ele não difere do escravo. Isso é escrito isso. Quando a sua velha natureza ainda é bebê, ela não tem força para lutar, muitas vezes. E muitas vezes ela perde a guerra. Pastora, mas como que eu faço? Olha, o desejo do pecado está forte. Irmãos, é uma questão de matemática. E é uma questão de inteligência. Se a sua carne está tão latente, é muito simples. O que você vai fazer? A Bíblia diz que Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Ana fala da natureza espiritual. Penina fala da carne. A Bíblia diz que o marido delas dava uma porção dupla para Ana e uma porção para Penina. Isso fala de quê? Ana come 2 pratos. Penina só vai comer 1. Agora, muitas vezes, hoje, irmãos, a maioria dos crentes é o seguinte, dá 5 pratadas para Penina.
Aquela serra, sabe aquela serra de arroz com feijão, picanha? Aquela pratada de... E para Ana? Nossa, essa semana eu não tive tempo nem de pegar na minha Bíblia. Mas essa semana, acho que se eu orei em língua 5 minutos foi muito. Como você vai vencer essa guerra? Ninguém vai para uma guerra despreparado. Ninguém vai para uma guerra doente, fraco. E o que acontece, irmãos, é que essa guerra, ela está aí e você não vai se livrar dela. E o diabo está aí do teu lado, ao seu derredor, esperando só a tua natureza espiritual ficar enfraquecida e a tua carnal ficar forte, e ele vai armar uma cilada para te matar. Não ignora isso. A tua natureza espiritual, ela não produz pecado. Deixa eu te dizer uma coisa. O pecado não sai da sua nova natureza. O pecado sai da sua velha natureza. A sua nova natureza não produz pecado. Então, esse desejo de pecar não está saindo de você. Está saindo daquela pessoa que deve morrer. Olha o que está escrito aqui. Verso 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a eles. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Continua lendo comigo, olha aqui que tremendo. Olha o que está escrito no capítulo 7, verso 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia... Amém? Não somos mais presos, amém? Fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. E não segundo a velha forma da lei escrita. Olha o que está escrito comigo aqui no verso 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Diga comigo, no meu espírito, pode haver um gemido. Olha, para que tem esse gemido? Esperando ansiosamente a adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Lembra que na semana passada nós ensinamos que o Espírito, ele geme em nós, e que esses gemidos são a oração em línguas. A oração no Espírito, ela é gemido, e que através desse gemido, o Espírito Santo absorve a velha natureza, absorve a morte, absorve aquilo que é mortal em nós. Amém? Quantos lembram disso? Então, amados, nós não podemos ignorar que nós vivemos uma vida espiritual e que nós precisamos cultivar essa vida espiritual. Para a gente terminar, vai comigo para João. João capítulo 15. João capítulo 15. Lá em Gálatas diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então lá está escrito que isso é fruto, amém? Quantos aqui querem o fruto? Digam amém. Agora, amados, você tem que entender que a sua carne, ela quer praticar o desejo dela. Ela quer levar o seu corpo a obedecer ela. E o desejo vem, e o desejo muitas vezes fica latente, e muitas vezes, querido, você passa literalmente uma guerra. Mas diga para o teu irmão, o teu espírito tem que vencer.
Agora, para o teu espírito vencer, você precisa preparar o teu espírito. Ele precisa estar pronto. Lembra que Jesus disse para os discípulos assim, olha, vamos orar. E ele dizia, vamos orar, o que eles faziam? Iam dormir. Daqui a pouco Jesus voltava, eles estavam dormindo de novo. E Jesus dizia para eles, vamos orar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é? Deixa eu te dizer, se você acha que o Davi em você vai vencer Saul, você não alimentando Davi, amado, não é assim que funciona. Se você quer que o teu espírito vença essa guerra, quantos querem isso? Quantos querem vencer essa batalha aí? Digam amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Alimenta o teu espírito. Não tem outra fórmula. Pastor, vocês podiam pregar outra coisa, mas vou pregar o quê, irmãos? O que eu vou pregar para você? O que mais você precisa saber para crescer em Deus e chegar no céu? O que mais? Você precisa aprender a viver a vida espiritual. Você precisa sair da vida religiosa. E quero te dizer que a tua vida religiosa não vai te levar para o céu. Vou repetir. A tua vida religiosa não vai te levar para o céu. Cumprir algumas regras não leva ninguém para o céu. Se você não aprender a viver a vida verdadeiramente espiritual, amado, eu quero te dizer, e não diga que eu não te avisei, eu quero te dizer que você não chega lá, porque você tem fortes inimigos. O teu inimigo é forte. Saul reinou durante muito tempo e ele não queria perder o trono. Eu quero te dizer que a maldade em você reinou muito tempo na sua vida. Eu quero te dizer que esse homem carnal aí em você reinou muito tempo e ele não vai abrir mão do trono assim tão fácil. A tua velha natureza, ela vai guerrear para matar a tua nova natureza. E você hoje não pode permitir isso. Não permita. A palavra que eu tenho para você hoje é: não permita. Filho, coloca um cabresto na tua velha natureza. Mata ela. Jejum, oração em línguas, adoração, louvor, confissão da palavra, são práticas que vão matar a sua velha natureza e vão edificar a sua nova natureza. Muitas pessoas chegam para mim, pastor, eu não consigo vencer isso. Querido, você não vai conseguir vencer, porque não é dessa maneira. A vida espiritual, ela acontece assim, ela é fruto. Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, benignidade. Isso é fruto. Jesus disse assim em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, ele corta. Olha para mim, por que um ramo não dá fruto? Tem alguém que trabalha aqui com agricultura? Me responda. Por que um ramo não dá fruto? Ele está desligado. Não tem como. Você já viram uma árvore toda verdinha e tem um galho seco? Quem já viu? Quando você se aproxima do galho, o Luiz aqui que trabalha com agricultura, com fazenda, o que aconteceu com aquele galho? Ele quebrou. Ele não está ligado, de alguma forma, ele não está ligado. Amado, vida cristã é comunhão, comunhão. Vai, vem, vai, vem, vem, vai, vai, vem, vem, vai. Se você acha que você vai desenvolver isso sem comunhão, amado, esquece, você não vai. Se você acha que sem as práticas espirituais você vai conseguir, você não vai. Porque não é assim que funciona. Jesus disse assim: vocês já estão limpos pela palavra. Como que eu vou ficar limpo? Só tem uma coisa que te limpa. Diga comigo, isso aqui. Diga isso aqui na boca. Faz uma faxina.
Diga comigo, isso aqui na mente faz uma faxina. Aí ele diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Então, isso que eu estou falando para vocês, irmãos, é uma vida, é uma prática. A palavra, eu na palavra, a palavra em mim, a palavra na minha boca, a palavra na minha mente, a minha vida. Por isso está escrito, orando em todo tempo no Espírito. Repitam isso. Ah, mas sabe, nessa igreja aqui a gente só escuta isso. Pastor Hélio não para de falar isso, que a gente tem que orar em todo tempo no Espírito. Eu quero te perguntar, você consegue vencer sua carne sem orar todo tempo no Espírito? Responda para mim. Alguém aqui já conseguiu? Não tem outro caminho, amado. Orando em todo tempo no Espírito. Amém? Porque você não produz fruto de você mesmo. É a sua ligação com a palavra, com o Espírito. É a tua ligação, é a tua comunhão que faz o teu espírito crescer. 1 Pedro, lá nós lemos capítulo 2. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual para por ele crescerdes. E quando Isaac cresce, o que acontece com Ismael? Vai embora. Tem gente aí querendo mandar Ismael na força. Não é assim. Eu decido. E essa pessoa que decide, ela tem que estar fortalecida. Amém? Amém? Então, nessa noite vou parar por aqui. Amados, eu só queria te dizer isso. Cuidado. Não permita que a tua velha natureza controle você. Não permita que a tua velha natureza domine você. Eu quero te dizer, cuidado. Cuidado. Não brinca com o pecado como Eva fez. Eva ficou ali, não sei se eu como. Mas é tão bonitinha. Muitas pessoas, elas ficam assim com o pecado. Mas esse computador, não, mas eu gosto tanto dele. Por isso que Jesus diz assim, se o teu olho te faz pecar, arranca. E tem gente que diz, será que Jesus estava falando de verdade? Olha, irmãos. Eu não sei se Jesus mandou você arrancar o olho ou não, se você deve arrancar seu olho ou não, mas eu quero te dizer uma coisa. O que ele quis ali é dizer o seguinte, olha, realmente seja radical. Faça o que você tiver que fazer para se livrar do pecado. Foi isso que Jesus quis dizer. Se a tua mão te faz pecar, se o teu pé te faz, arranca. É melhor você entrar sem olho do que você ir com o olho para o inferno. Ou seja, seja radical. Tem gente que diz assim, mas fulano é muito radical. Né? Muita gente diz isso, do Heber, por exemplo. Todo mundo dizia, pastor Heber é muito radical. Irmãos, é melhor ser radical e ir para o céu do que liberal demais e ir para o inferno. Cuidado. Eva ficou lá, mas o que tem, né? Só uma conversinha. Não, mas só um pouquinho. Não, mas só uma olhadinha. E de olhadinha em olhadinha, cuidado. Cuidado, porque o pecado é sedutor. E alguém que seduz, ele não seduz assim. Ele seduz aos poucos. Amém?